Glória a Deus, irmãos. Realmente, né? Cada dia mais nos alegramos na presença do Senhor, porque estamos firmes nas suas promessas. E o tema aqui, hoje eu vou ver se eu faço alguma coisa parecida, né, com o que eu tenho aprendido nas aulas de homilética. A gente sempre foge um pouco, né? Mas vamos ver se nós conseguimos acompanhar, né, as nossas aulas de homilética na nossa palavra. O nosso tema hoje é o seguinte: em nós não há maldição, porque as promessas do Senhor estão sobre as nossas vidas. Então, esse é o tema que o Senhor me deu para essa breve palavra que eu vou estar passando para os irmãos. Palavra que Deus tem me dado experiências, né? Porque em nós não há maldição, porque as promessas do Senhor sempre estiveram e estão sobre as nossas vidas. E eu me baseei, né? Baseei esse tema no livro do profeta Isaías, no capítulo 53, no versículo 5. E nos diz o seguinte, é um versículo bastante conhecido, um texto também bastante conhecido por nós, né? E me baseei neste versículo. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz, ou a maldição, né? Que nós não tínhamos a paz, né? Agora, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras somos sarados. Então, este é o versículo, né, chave da nossa ministração desta noite e do nosso tema, né? Em nós não há maldição, porque as promessas do Senhor estão sobre nossas vidas. E esta aqui é uma das promessas do Senhor para nós, a Igreja do Senhor, né? Lá, dita pelo profeta Isaías há muitos e muitos e muitos anos atrás, né? E ela está viva em nossos corações, ela está viva nas nossas mentes, e ela deve estar viva em nossas atitudes, em nosso crer, e sabemos que Deus não mudou, Ele continua o mesmo, Ele foi ontem, Ele é hoje, e Ele será eternamente. Então, nós temos que crer e saber que Ele foi traspassado realmente pelas nossas transgressões e todas as nossas iniquidades. E o castigo que estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Somos realmente sarados pelo Senhor. Em nós não há maldição. Mas vamos lá, né, naquilo que Deus nos colocou no nosso coração para que nós pudéssemos passar para os nossos irmãos. Então, eu dividi, né, a nossa ministração em 10 tópicos, que são bem pequenos, né, porque eu copiei os textos bíblicos para que nós não precisássemos de estar, né, folheando a palavra, para não atrasar o nosso tempo e já estarmos falando algo sobre aquilo que nós vamos ler. Então, eu tive o cuidado, né, de escrever, né, para nós também os textos bíblicos. O nosso primeiro item fala: levou sobre a cruz toda a nossa maldição. E esse versículo nós encontramos, né, Paulo falando, né, à igreja da Galácia, quando ele disse: Cristo nos resgatou da maldição da lei, ele se fez maldito por nós, e não há sobre nós nenhuma maldição. Então, Paulo, já no Novo Testamento, né, depois que ele recebeu do Senhor, né, a salvação, quando ele já estava testemunhando, né, do amor de Deus, dos feitos de Deus na sua vida, ele escreveu, né,
à igreja, onde estavam os irmãos ali, na igreja em Gálatas, e ele falou sobre isso. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Ele nos resgatou, ele nos tirou, né? E ele se fez maldição por nós. Se Jesus na cruz, né? Naquele madeiro, ele se fez maldição por mim e por você, porque nós estamos carregando sobre nós peso de maldição. Então, não há em nós nenhum peso de maldição, porque Jesus já levou sobre o madeiro toda a nossa maldição. O segundo tópico fala sobre o seguinte, já é Pedro, né? O Pedro apóstolo falando, quando ele disse o seguinte lá numa das suas cartas: tomou sobre si os nossos pecados. Primeiro, ele levou a nossa maldição sobre a cruz. Após ele tomou sobre si os nossos pecados, é aquilo que o profeta Isaías nos disse lá há anos e anos atrás, né? Tomou sobre si os nossos pecados. Isso está escrito no capítulo 2, do versículo 24 de 1 Pedro, que diz o seguinte, do livro de 1 Pedro, da carta de 1 Pedro, que diz o seguinte: carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós vivamos para a justiça, para a sua justiça. Então, irmãos, Jesus nos resgatou da maldição, segundo a palavra. Jesus tomou sobre si os nossos pecados, segundo a sua palavra. Ele carregou, ele mesmo carregou em seu corpo, sobre aquele madeiro, todos. Não foi a metade de pecado, não foi alguns pecados, mas todos os pecados da humanidade. Todos. No terceiro tópico, nós podemos ver, ele carregou a nossa culpa. Tudo isso o profeta Isaías nos disse, nos relatou no seu livro e na sua profecia, né? Ele carregou a nossa culpa. E nós vamos ver essa certeza de que ele carregou a nossa culpa, no livro do Evangelho de João, no versículo 1, no capítulo 1, do versículo 29, que diz o seguinte: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, ele carregou, ele tirou, ele levou toda a nossa culpa, toda a nossa iniquidade. Mas quem disse isso antes de Jesus foi João Batista. Ele falou e disse para nós que nós não teríamos mais de maneira nenhuma culpa para carregar, porque o Cordeiro de Deus que viria tiraria o mundo perdoaria o mundo dos seus pecados, tirando toda a culpa. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glória a Deus, tira a culpa. Não temos culpa, irmãos, nenhuma, para estarmos debaixo de maldição. Não temos culpa. No madeiro, Jesus levou toda a nossa culpa. No quarto tópico, nós vamos ver o seguinte: trouxe-nos a salvação. Que maravilha, irmãos. Que maravilha. Trouxe-nos a salvação. Paulo, quando ele escrevia as cartas, ele escreveu a Timóteo, seu filho amado, no capítulo 1, no versículo 15, sobre essa salvação. E ele disse o seguinte: fiel é a palavra e digna de toda a aceitação que Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Paulo, irmão, nós estamos estudando o livro de Atos, né? E estamos passando pela vida de Paulo.
Nós não estamos passando correndo pela vida de Paulo, nós estamos estudando a vida de Paulo maravilhosamente. E nós podemos ver essa afirmação quando Paulo ele escrevia para o seu filho Timóteo com essa consciência tão clara, tão certo, de que ele havia recebido do Senhor, né? Ele havia recebido de Jesus a salvação da sua alma. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, para salvar os pecadores. Jesus veio para salvar os pecadores. E ele disse, declarou, porque Paulo era um homem muito intrépido, Paulo era um homem muito corajoso, Paulo era um homem muito destemido, era aquele homem que quando Jesus o tirou, né, das trevas, do pecado, ele, irmãos, não voltou atrás. Mas ele, onde ele estava, onde ele andava, na igreja que ele chegava, ele pregava a Cristo, a esse crucificado. Em todos os lugares aonde Paulo andava, em todos os lugares aonde ele caminhava, ele não conseguia chegar, né, sem apresentar essa salvação de que ele estava desfrutando. Então, e ele disse, dos quais eu sou o principal. Paulo podia falar isso, irmão. Ele podia falar isso. Quem foi Paulo, né? Saulo, né? Quem foi Paulo? Saulo, né? O antigo Saulo, né? Aquele homem que perseguiu a igreja, aquele homem que ajudou na morte de Estevão, aquele homem que era o perseguidor do evangelho. E hoje, depois disso, depois de salvo, depois de resgatado, depois que essa palavra entrou no coração de Paulo, que Jesus entrou no coração de Paulo, ele podia, ele tinha prazer, ele tinha gozo, ele tinha alegria em testemunhar de que Jesus o salvou. Ó, irmãos, e hoje, muitas vezes nós, né, temos Jesus, fomos salvos por Jesus, como Paulo foi, e muitas vezes ficamos carregando sobre os nossos ombros peso de maldição, pesos de tristeza, pesos de amargura, diante de uma pandemia que nós estamos vivendo. Quantos irmãos, quantos evangélicos, quantos cristãos estão padecendo com depressões, com doenças, a não ser a pandemia, com outros tipos de doença, e que não creem que Jesus foi capaz de salvá-los e é capaz de tirá-los deste momento. Mas nós cremos, irmãos, nós cremos num Deus que não nos deixa desamparados, num Deus que está conosco, num Deus que é conosco a cada dia, porque Ele nos salvou, porque Ele foi ao madeiro por minha causa, por sua causa, por causa de Paulo e por causa de outros, né? E muitos que estão aí crendo no Evangelho e aceitando a Jesus como Senhor e Salvador. Então, Paulo ensina com muita firmeza e fala isso ao seu filho Timóteo, né? Eu sou o principal, eu dos quais eu sou o principal. No quinto tópico, nós podemos ver aqui, concede-nos perdão. Concede-nos perdão. Está aqui, não é? Está aqui, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Não somente sarados do nosso físico, mas também, nesse texto, também inclui sarados. Sarados de uma vida miserável, de uma vida sem Deus, de uma vida sem nenhuma perspectiva. E nós também fomos sarados, porque Ele levou também sobre nós Ele levou pelas suas pisaduras, Ele levou todas as nossas incertezas, todas as nossas doenças, todas as nossas mazelas. Ele levou também sobre a cruz. E nós vamos ver isso muito claramente
no livro de Atos, que nós estamos até mesmo estudando, no capítulo 3, de 38 a 39, eles falam o seguinte: tomai, pois, irmãos, conhecimento de que, se vos anuncio remissão de pecados deste Jesus, e é por meio dele todo o que crer é justificado de todas as coisas das quais pudestes pela lei, pendentes pela lei. Nós podemos explicar aqui o seguinte, irmão. Quando Jesus foi ao madeiro para nos conceder perdão, nós tomamos conhecimento naquele momento que nós não precisamos mais da lei para a remissão dos nossos pecados. Porque no momento em que Jesus foi morto ali, a palavra nos diz que o véu foi rasgado, veio de abaixo, para que os nossos pecados naquele momento fossem perdoados, e que nós não precisássemos mais, fala lá em Hebreus, e irmos até um sacerdote para pedirmos a ele, para pedir, né, ao Senhor pela redenção dos nossos pecados. Porque hoje nós vamos diretamente ao Senhor e ele perdoa os nossos pecados. Então, irmãos, também a remissão dos nossos pecados foi uma das coisas poderosas e maravilhosas, o nosso perdão, porque não precisamos mais, né, de segundas pessoas para irem até o Senhor para justificar os nossos pecados. Porque o Senhor já nos justificou. O Senhor já levou sobre a cruz e já nos perdoou de toda a nossa iniquidade. E o sexto tópico nos fala o seguinte: ele consumou a obra da purificação dos nossos pecados. Da purificação dos nossos pecados. Lá no livro de Hebreus, no capítulo 1, no versículo 3, diz o seguinte: olha que lindo esse versículo. Ele que é o resplendor da glória, eu lembrei muito de Márcio, que ele fala muito esse versículo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos nossos pecados, assentou-se à direita da majestade das alturas, tendo se tornado superior aos anjos, quando herdou o mais excelente nome, Cristo, o Filho de Deus. Irmãos, que coisa maravilhosa esse texto, irmão. Eu nunca tinha assim, me atentado muito para esse texto. Não, nunca tive assim. Então, fazendo esse estudo, esse texto foi entrando. Por sinal, eu até tive uma crise de choro na hora que eu li esse versículo aqui. Ele que é o resplendor da glória e expressão exata do seu ser, o Senhor Jesus, sustentando todas as coisas. Não foi uma coisa, duas, três. Todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação, como foi feita essa purificação, irmãos? Como foi feita esta purificação hoje, irmãos? Às vezes eu converso com meu irmão Tião, com meu irmão Bully, né? E falo com ele: Bully, Tião, como eu tenho sentido hoje que o sangue de Jesus, esse sangue tão precioso, que foi vertido na cruz pela minha purificação, pela sua purificação, como que esse sangue tem sido retirado das mensagens da igreja. Irmãos, eu fui criada num ambiente em que nós tínhamos muito respeito ao poder deste sangue. Irmãos, a palavra de Deus nos diz lá no momento da crucificação de Jesus, que no momento que ele foi traspassado, que o seu sangue caía, houve um grande terremoto.
Os umbrais daquele lugar mexeram, porque na terra estava sendo derramado para nossa purificação o sangue de um inocente, Jesus. E muitas vezes nós não, irmão, nos lembramos de falar, de pregar, de dar o devido valor a esse sangue de Jesus. Entendeu? Nós cantávamos muito sobre esse sangue. Seu sangue há poder para libertar, há poder para salvar, há poder para tirar o homem do pecado, há poder para transformar a vida do homem, há poder para fazer do homem uma nova criatura. Com essa purificação, com essa lavagem que o sangue faz na vida daquele que recebe Jesus como Senhor em sua vida. E esse versículo me deixou assim, muito impactada, irmãos, muito impactada, né? E no término desse versículo nos fala, ele assentou-se, irmãos. Que maravilha, irmãos. À direita da majestade das alturas. Deus maravilhoso. Depois de ressurreto, ele assentou-se à direita da majestade das alturas, tendo se tornado superior aos anjos. Quando herdou o mais excelente nome, Cristo, o Filho de Deus. Louvado seja o teu nome. Muito maravilhoso, irmãos, quando nós podemos pensar nessas coisas maravilhosas que nós temos, irmãos. E não precisamos carregar sobre nós nenhuma maldição, não precisamos, porque nós temos tudo isso aí, profetizado pelo profeta Isaías há muitos anos atrás. E no item 7, seu sacrifício sempre foi, irmão. Isso eu sempre falo. Seu sacrifício é suficiente e eterno. O sacrifício de Jesus na cruz é suficiente, não foi suficiente. Ele continua sendo suficiente e eterno. Esse versículo, onde nós encontramos na palavra o que nos fala sobre esse sacrifício, lá em Hebreus, no capítulo 10, eu vou ler, irmãos, no capítulo 10, versículo 12 ao versículo 14, que diz o seguinte: pois a nossa pátria, observem bem, irmãos, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Irmãos, que maravilha! Que maravilha, irmãos! O sacrifício de Jesus é suficiente para nós, porque ele é eterno. Ele é eterno. Ele é eterno, porque a nossa pátria, a pátria que nós aguardamos estar lá, ela está nos céus, de onde também aguardamos o Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, valeu a pena esse sacrifício, muito a pena esse sacrifício. E o item 8, devemos nos alegrar com todo esse sacrifício, com tudo isso que Jesus deixou para nós, né? Naquele sacrifício ali no madeiro. E por quê? Por que nós devemos nos alegrar, em vez de estarmos com o nosso rosto triste, né? Com o nosso rosto cabisbaixo, muitas vezes, diante de lutas, diante de sacrifícios, diante de muitas lutas. Temos passado por muitas lutas com a enfermidade, lutas com problemas, mas por que vamos abaixar as nossas cabeças, irmãos? Se nós temos um Deus que fez tudo isso por nós, que nos deu tudo isso de presente, né? A nossa salvação, a nossa redenção, a nossa libertação, o nosso perdão, a remissão dos nossos pecados, a purificação
das nossas vidas segundo o seu sangue. Por que estarmos de cabeça baixa, irmãos? Porque não podemos estar de cabeça baixa? Porque temos um Pai. Porque temos um pastor, que é o Senhor. Porque temos um advogado. Porque temos um conselheiro. Porque temos os anjos para nos servirem. Porque temos um consolador, o Espírito Santo, que ele deixou para a igreja quando ele foi estar com o Pai. Porque temos o Salvador Jesus. Irmãos, porque temos todas essas maravilhas para conosco, irmãos. Temos tudo isso. E o mais importante de tudo isso que nós falamos, que é muito importante, que é maravilhosamente importantíssimo, nós temos também promessas do Senhor para nós. Muitas promessas. Por isso que eu pedi para cantar esse louvor. Firme nas promessas do Senhor Jesus. Em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz. Firme nas promessas do Senhor. Temos muitas promessas na Bíblia, irmão, na sua palavra, que depois de todo esse sacrifício de Jesus, depois de tudo isso que ele passou, depois que ele foi estar com o Pai, ele ainda deixou para nós grandes e firmes promessas. Por que ele deixou? É uma pergunta que eu faço. Por que ele deixou? Por que no momento que seus discípulos estavam preocupados, e muito preocupados, lá no livro, no Evangelho de João, né, porque Jesus estava falando sobre a sua ida, e seus discípulos ficaram preocupados, aqueles que viveram com ele, que estiveram com ele, que aprenderam com ele, tiveram uma vida com ele, mas estavam preocupados, estavam tristes, acabrunhados, preocupados. Aí Jesus olhou para eles e falou, não se turbe o vosso coração. Não fiquem turbados, não fiquem preocupados, não fiquem, porque eu vou preparar lugar para vocês, porque eu estou indo, mas eu vou preparar. Jesus é maravilhoso, irmão. Olha a preocupação de Jesus conosco. Morreu naquela cruz, fez tudo por nós, ainda se preocupa, vai dar um lugarzinho para nós lá. Ainda se preocupou por dar um lugarzinho para nós. Eu vou, mas vou preparar lugar para vocês, né? Mas por que ele fez isso? Por que Jesus teve essa preocupação? Porque, irmãos, nós somos os seus filhos. Eita, irmãos. Além de tudo isso aqui, tudo isso que ele nos deu, tudo isso que ele é para nós, pai, pastor, advogado, eu poderia ler um versículo de cada coisinha disso aqui, pai, pastor, advogado, conselheiro, consolador, Salvador, mas vai tomar muito tempo. Mas depois nós fazemos uma pergunta, por que Jesus fez isso? Por que ele fez isso? O que motivou Jesus a fazer isso? O que motivou Deus, o Pai, a levar o seu filho até a cruz para morrer? O que motivou ele? O que motivou? Irmão, tudo isso aconteceu para que nós hoje fôssemos os seus filhos. Esta foi a grande motivação do Pai. Para que hoje nós fôssemos os seus filhos. Para que hoje nós pudéssemos desfrutar do seu amor. Aquele amor que Deus amou o mundo de tal maneira que mandou Jesus. Para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, tudo que motivou Deus a mandar Jesus a morrer numa cruz, a sofrer como ele sofreu, a hoje estar novamente com ele, tudo que motivou foi para sermos os seus filhos. E lá no livro, na carta de João, né? Uma das cartas de João, ele fala sobre esse amor maravilhoso. Muitos textos bíblicos falam sobre esse amor. Nós temos a chave bíblica, né? Segundo, né, os historiadores falam, né, que é porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. É um texto áureo da Bíblia, né?
Eu aprendi isso quando era criança, quando tinha 5 anos de idade, lá na Escola Bíblica, junto com a Maria Dilce, que deve estar aí nos ouvindo, né? Era o texto-alvo da Bíblia. Toda criança tinha que saber de cor esse versículo da Bíblia. De cor, né? Porque Deus me amou, mandou Jesus para que eu tivesse a vida eterna. Podia perguntar a qualquer criança, saberia responder isso, entendeu? Mas João também, né? O apóstolo nos escreveu também algo sobre esse amor. Aliás, ele escreve muita coisa sobre amor, né? Mas ele nos escreveu algo sobre esse amor quando ele disse: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Irmãos, vocês querem mais alguma coisa? Vocês querem mais alguma coisa? Depois de tudo isso, agora nós somos filhos de Deus. Somos filhos de Deus. E também lá em Filipenses 3:21, eu vou ler para os irmãos aqui, que eu vou ler eu vou estar lendo, 3:21, nos declara mais alguma coisa também maravilhosa que foi deixada para nós, entendeu? Pois a nossa, em Filipenses 3:21, não foi esse texto que eu acabei de ler há pouco tempo, há poucas horas, né? Pois a nossa pátria está no céu, está lá, né? 3:21. Lá no céu está a nossa pátria. Por quê? Porque lá nós seremos semelhantes a Ele. Lá nós seremos semelhantes, além de filhos, lá nós seremos semelhantes a Ele. Vocês já imaginaram isso? Vocês já imaginaram quando nós estivermos eternamente lá com o Pai, com Jesus, nós seremos semelhantes a Ele? Os irmãos já imaginaram isso? Essa maravilha, os irmãos já viram isso, já imaginaram isso? E por final, irmãos, o ápice de todas as bênçãos, todas, o ápice de tudo aquilo que a gente falou, tudo. Nós vamos ver agora e ler no livro, né, das Revelações, né, o livro que o Eli gosta, que o irmão Eli ama, né? Nós vamos ver no livro das Revelações, no capítulo 22 de Apocalipse. Os irmãos já até sabem o que eu vou ler aqui, né? Já até sabem, ele tem certeza que eles sabem o que eu vou ler aqui, né? Isso é o ápice de tudo aquilo que Jesus deixou para nós. Tudo que ele deixou para nós. Então, nós vamos ler Apocalipse 22, vamos ler. Então me mostrou, isso ele mostrando, né, ao nosso irmão João. Então me mostrou o rio da água-vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais, olha aqui, irmãos, olha aqui, nunca mais haverá qualquer maldição. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Estão ouvindo isso, irmãos? Estão ouvindo isso? Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão séculos dos séculos. Irmãos, tem coisa melhor do que isso? Tem coisa melhor do que isso, irmãos? Isso são as promessas do Senhor para nós. Depois de todo aquele sacrifício na cruz, o Senhor se preocupou conosco, entendeu? Deixou um lugar de lindas mansões, onde o pecado não terá entrada, onde um paraíso onde a serpente não terá lugar, um lugar de harmonia,
um lugar onde teremos liberdade gloriosa para estarmos com o Senhor. E o salmista, lá no Salmo 126, ele já tocava lá, né, a sua bonita harpa, eu imagino, né, o salmista lá tocando uma linda harpa, né, e glorificando a Deus através do louvor, né, lá no livro de Salmos, né, e cantando isto, né? Lá no Salmo 126, que nós vamos ver agora também, irmãos. Lá no Salmo 126, vou ler aqui para os irmãos algo que fala esse Salmo 126, que é maravilhoso. Maravilhoso esse Salmo 126. Os irmãos conhecem ele também, até citei um dia desse, fiz a abertura, né, da reunião de mulheres nesse Salmo 126, maravilhoso também, né, que fala sobre essas maravilhas todas, irmãos. Todas, 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 né? Onde teremos liberdade gloriosa, um paraíso onde a serpente não terá lugar, onde teremos lindas mansões para morar, onde o pecado não terá entrada, onde estaremos reinando com Jesus. Reinando com Jesus. Então, Salmo 126, irmãos. Esse salmo é maravilhoso, maravilhoso. Consolo para aqueles que choram. Vamos lá. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles, e por isso estão alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as correntes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo consigo os seus peixes. Irmãos, hoje, né? Muitas vezes nós com lágrimas semeamos. Com lágrimas, nós às vezes temos que chorar, entendeu? Nós temos nossos momentos também de tristeza, mas a palavra nos diz aqui que quando nós estivermos saboreando essas promessas de Deus nas nossas vidas, quando nós estivermos sentindo estivermos tomando posse dessas promessas maravilhosas, como filhos do Senhor, depois de uma tão grande salvação, quando nós estivermos participando disso aqui, segundo Apocalipse 22 lá, estivermos nessas cidades lindas e maravilhosas, e o Senhor nós estaremos servindo ao Senhor, irmãos, depois de tudo isso, nós vamos ver isso aqui, nós vamos voltar com júbilo, trazendo consigo os nossos molhos, nossos feitos. Que maravilha, irmão. Louvado seja o nome do Senhor, por essa tão grande salvação, por este tão grande amor que a palavra nos fala. Irmão, se eu fosse falar algo mais sobre esse assunto hoje, a Bíblia está cheia de palavras de promessas que o Senhor deixou para nós, para a igreja aqui na terra. Nos deu um consolador, aquele que está conosco, aquele que não nos deixa, aquele que anda conosco, aquele que tem vivido em nossas vidas, aquele que tem nos dado graça, unção, para vivermos neste mundo tão mau, tão terrível, mas ele tem nos guiado em tudo, porque a sua palavra nos fala. Mas por que tudo isso, irmãos? Por que todas essas maravilhas? Por que tudo isso para nós, irmãos? Porque um dia nós aceitamos, recebemos esse maravilhoso amor de Deus em nossas vidas. Não tínhamos crédito nenhum. Mas o Senhor nos deu crédito. Ele nos deu crédito, ele nos recebeu. Ele nos aceitou como nós estávamos. Com toda a nossa precariedade, com toda
a nossa luta, com todos os nossos pecados, com todas as nossas mazelas, com todas as nossas desilusões, com tudo. Ele nos aceitou, Ele nos recebeu, Ele nos disse, venha como estás, eu estou aqui. Eu quero te tornar meu filho, eu quero te tornar participante de um reino, herdeiro. Nós temos heranças. Eu quero te dar uma herança. Nós somos herdeiros de um reino. Nós temos uma herança com o Pai. Mas tudo isso por quê? Porque um dia Jesus entrou em nossas vidas. Porque um dia esse sacrifício de Jesus na cruz. Porque um dia esta palavra profética, irmãos, esta palavra profética que o nosso irmão e profeta Isaías falou. Tá, irmãos? Porque um dia ela se concretizou na vida de Jesus. Ela se concretizou na vida de Jesus. Para que nós estivéssemos aqui hoje. Então, irmãos, não é momento de nos entristecermos. Eu quero que vocês se levantem. Irmãos, tem dias que eu amanheci meio assim, entendeu? Meio desanimada. Mas logo depois eu oro, Senhor, eu te agradeço porque eu estou viva. Eu te agradeço porque eu dormi, porque eu acordei, porque o Senhor me sustentou. Porque o Senhor tem me abençoado. Então, irmãos, nós temos muito que agradecer ao Senhor. Como os irmãos agradeceram ao Senhor aqui. Com efeito, grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Ah, irmãos, por quê? Porque o Senhor havia restaurado a sorte desses irmãos. Eles estavam em exílio, eles estavam sem rumo, eles estavam sem pátria. E o dia que Deus restaurou a vida desses irmãos, restaurou a pátria desses irmãos, a promessa veio sobre a vida deles, irmãos, que o Senhor já havia prometido que os restauraria. Ah, irmãos, eles não tiveram outra coisa a não ser sentar, né? E cantar, e louvar ao Senhor e dizer a Ele, quando o Senhor restaurou a sorte nossa, ficamos como quem sonha. Vocês já sonharam? Já imaginaram se sonhando coisas boas? Eles ficaram dessa maneira, talvez bêbados de alegria, né? Meu Deus, nós estamos de volta, nós estamos restaurados. Irmãos, e nós? E nós? Por que reclamarmos? Mas porque somos humanos, né, irmãos? Às vezes reclamamos mesmo. Eu reclamo muitas vezes, às vezes até mesmo murmuro muitas vezes, mas a gente tem que se policiar e tem muito que agradecer a Deus por todo esse amor, desde lá da profecia de Isaías até os nossos irmãos aqui que nos falaram através do Novo Testamento, né? Agradecermos a Deus, termos a alegria de estarmos na presença do Senhor, de sermos do Senhor. Irmão, nós somos filhos. Nós não somos bastardos, não, irmão, nós somos filhos. Os irmãos já se imaginaram filhos do Senhor? Um dia eu fui com uma jovem a uma loja. Encontrei com ela na rua, nesse tempo, era no centro de Vitória, a gente só comprava as coisas ali no centro de Vitória, né? Aí encontrei com essa jovem, ela era até aluna minha lá da escola bíblica, se reuniu ela conosco lá em Sião, e encontrei com essa jovem na rua, falei assim, o que você está fazendo por aqui? Ah, eu preciso comprar um vestido, um tecido de um vestido para a festa de final de ano, né? Para ir bonita, né? Para a reunião da igreja. A gente comprava, até hoje compra, né? Foi bem bonito na entrada de ano, né? Ah, aí naquele tempo tinha as lojas Franklin. E nós entramos na loja Franklin ali na Praça 8, pertinho da Praça 8 ali, nós entramos, aí chegamos, estamos olhando os tecidos, né? Aí tinha um tecido assim, muito lindo, que eu digo que ela gostou muito do tecido, né? Aí falou assim, ai, França, eu gostei tanto desse tecido, e nessa época nem havia me casado ainda, eu era conselheira, trabalhava lá com a juventude da igreja, assim, ó. Esse tecido é muito bonito, eu gostei desse aqui, eu vou comprar esse aqui. Mas eu falei assim, menina, mas esse aqui está muito caro, você tem condições de comprar esse tecido? Não, França, meu pai me deu um dinheiro, eu tenho condições de comprar esse tecido assim. E quer saber de uma coisa, França? Eu vou comprar.
Eu vou comprar porque eu sou filha do rei. Porque eu sou filha do rei. Mas ela falou assim, com tanta espontaneidade, né? Deve ser essa palavra certa, né? Ainda que perto de mim, para me corrigir. E ela falou, eu sou filha do rei. E eu mereço esse vestido. Eu vou comprar esse tecido mesmo, né? Aí a menina que estava conosco, né, para cortar o tecido, que a gente, naquela época, ele mandava fazer, né, de compra feito, né? A menina ficou olhando assim para ela, mas você é filha do rei? Sou. Eu sou filha do rei. Porque Jesus é o meu rei. E eu sou filha dele, eu posso ter o melhor. Aí ela comprou aquele tecido. Depois nós temos pela rua rindo, né? O nome dela é Norminha, todo mundo conhece, tá? Avenida Doutor Luiz. Aí nós temos pela rua rindo, né? Ela, ai, que vergonha. Mas eu falei, eu sou filha do rei mesmo. Eu sou filha do rei mesmo, e eu vou gastar mesmo dinheiro que meu pai me deu, e depois ele me dá outro, porque ele também é filho do rei. Entendeu? Então, irmãos, isso o que ela expressou dizendo isso? Por que ela expressou isso? Porque realmente ela cria que realmente ela era e é, né? Ela é filha do rei. E ela podia comprar aquele tecido. Então, irmãos, isso é crer. Então, vamos tomar posse. Vamos tomar posse dessa palavra maravilhosa que o Senhor deu ao meu coração. Eu chorei muito quando eu estava falando sobre isso. Esses versículos me tocaram muito, mas chorei muito. Irmãos, falar a verdade, eu até falei um pouco de língua. Entendeu? Meu Deus me tomou ali no quarto, que quando uma irmã ligou para mim, foi a Aline. Eu estava tomada pelo poder de Deus naquele quarto, não porque eu sou pregadora, não porque eu sei falar, mas porque Deus falou poderosamente a minha vida. Eu sou filha do rei. E eu não posso vir por aí mendigando tristeza, entristecendo o coração de ninguém, nem pregando maldição. Entendeu, irmãos? Nós não somos abençoados. Nossas maldições já foram daquelas que tínhamos, que não temos mais, já foram todas levadas lá naquele madeiro. Porque Jesus se fez maldito por nós. Não esqueçamos disso. Jesus se fez maldito por nós e ele fez uma só vez. Ele não vai fazer uma segunda vez. Então, vamos crer, irmãos. Vamos crer naquilo que o Senhor tem preparado para nós. Muitas são as promessas para as nossas vidas. Então, essa é a palavra, irmãos, que o Senhor me deu para vocês nesta tarde, entendeu? Nessa noite. Jesus é suficiente para nós. Foi o nosso tema. Ele é suficiente, não precisa de mais nada. Não precisa de dinheiro, não precisa de uma linda casa, não precisa de um lindo carro. Não é Josi está ali olhando. Não precisa dessas coisas, não, irmãos. Jesus, ele é suficiente para nós. Suficiente para nós. Então, que o Senhor possa ter abençoado a vida dos irmãos, né? Porque abençoou muito a minha vida, e possamos colocar em prática e pensarmos um pouco mais nesse sacrifício que Jesus fez na cruz para nós, para que hoje pudéssemos ser os seus filhos. Amém.